mais uma vez, por podermos estarmos na tua casa, podemos abrir as nossas bocas em louvor e adoração ao Senhor. E agora, Senhor Deus, que nós iremos meditarmos na tua palavra, pedindo-te a direção, orientação, sabedoria, Deus, para o teu servo que irá nos instruir nessa noite. Abençoa, Deus, a cada irmão, fala em cada coração, através da tua palavra. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor, mais uma vez, aqueles que não puderam estar aqui. Tu sabes o porquê, esteja abençoando com a mesma sua assistência nesse momento. Queremos a gente, meu Deus, colocar diante do Senhor as demais igrejas que estão se reunindo, que são fiéis ao Senhor. Abençoa, Deus, a cada vida. Abençoa, Deus, a cada um que se levanta nessa noite para falar da tua palavra. Nós pedimos de ti, perto deles, sabedoria vindo da tua parte, para que as tuas igrejas na face da terra venham ser edificadas. Temos graça também, Senhor Deus, mais uma vez, por hoje, podermos comemorarmos o Dia dos Pais. Esteja, Deus, abençoando a cada vida, fortalecendo na fé, dando sabedoria, Deus, no seu lar, para poder conduzir de acordo com a tua santa e bendita vontade. Mais uma vez, Deus, fala os nossos corações através da tua palavra. Pois essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bom poder estar hoje aqui com os irmãos e podermos celebrar essa data tão especial, né, que é o Dia dos Pais, que deve ser celebrada por nós. E eu quero aqui deixar os meus parabéns a todos os pais que estão presentes, né, todos os pais, nossos amigos também, e dizer que o meu desejo do coração é que você seja abençoado a cada dia nessa missão, né, nesse privilégio que Deus te concedeu de ser pai. Nós sabemos que é um privilégio que realmente Deus concede da paternidade, né? Mas que Deus esteja concedendo a cada dia, a cada um dos irmãos, sabedoria para estar cumprindo essa função de uma maneira que honre e que glorifique o Senhor. Amém? Amém. E eu quero deixar aqui também os meus parabéns. Hoje nós estamos apenas gravando, né? Nós não estamos transmitindo ao vivo, porque nós temos os irmãos todos presentes. E nós somos gratos a Deus por isso, né? E eu quero deixar os meus parabéns especial para o meu pai, né? O irmão Lúcio. Alguns dos irmãos tiveram aí o privilégio de conhecer, né? Quando eles vieram para o casamento. Quero agradecer a Deus aqui diante dos irmãos pela vida do meu pai, né? E eu já devo ter contado para os irmãos, testemunhado isso para os irmãos, mas eu sempre gosto de lembrar e sempre chamar a atenção. Eu agradeço pela vida do meu pai. Ele não é um homem perfeito, mas foi o homem que Deus colocou na minha vida, né? Na verdade, Deus me colocou na vida dele como filho, né? E ele que me mostrou o caminho do Senhor Jesus, né? O caminho da palavra de Deus. Através dos meus pais eu pude conhecer o Senhor Jesus Cristo, e eu agradeço ao meu pai porque ele me deixou um legado do qual eu quero passar também, se assim Deus conceder esse privilégio de ser pai também para os meus filhos, que é o princípio de que Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Eu me lembro até hoje de quando eu chorava querendo ir jogar futebol no domingo pela manhã, né, nos amistosos que tinha na cidade, e aí o meu pai me dizia: meu filho, você não vai,
Você não vai, mas não é porque eu não gosto de você. Eu gosto de você, eu te amo, e é por isso que você não vai. Porque em primeiro lugar, você deve buscar as coisas de Deus. Em primeiro lugar, você deve buscar conhecer a Deus e servir a esse Deus. As outras coisas vêm em segundo plano, mas em primeiro lugar, busque a Deus. E esse foi o princípio, e esse legado foi o que Ele me deu, não é? E é isso que eu quero passar também para os meus filhos, se assim Deus permitir, né? E que isso seja também um exemplo e uma motivação na vida dos pais que aqui estão presentes, na vida das mães, daqueles que têm a responsabilidade de criar filhos, né? Nós sabemos que tem mães que cumprem com a função de pais também, mas nunca esqueçam desse legado que você deve deixar. Ensinar os seus filhos a buscar primeiramente a Deus, colocar Deus à frente de todas as coisas, e com certeza eles serão bem-aventurados. Com certeza você será abençoado. Amém? Irmãos, e eu quero agradecer aqui, já que é o momento de agradecimento, não é? Agradecer a União Feminina, que é responsável pelas lembrancinhas do Dia dos Pais. Então aqui a minha gratidão a todas as irmãs, né, da União Feminina, que foram responsáveis por essa lembrancinha que cada um dos pais irão receber aí no final do nosso culto. Nós estaremos orando por vocês também. Amém? Obrigado, irmãos, de coração. Deus continue abençoando as nossas vidas e esse ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. Porém, vamos para a meditação da palavra de Deus dessa noite, irmãos. O nosso tema dessa noite é Adão, o primeiro pai. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Gênesis, capítulo de número 4, versículos de número 1 e 2. Vamos fazer essa leitura, esses dois versos, uma introdução da nossa mensagem. Mesmo sentados, mas com total reverência à palavra de Deus, nós iremos fazer essa leitura. Gênesis, capítulo de número 4, versos 1 e 2. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos porque aqui já louvamos o teu nome, ó Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, e nós nos alegramos porque o Senhor nos tem dado esse privilégio de abrir a nossa boca, soltar a nossa voz e louvar, bendizer o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é digno. E, ó Pai, te agradecemos porque podemos fazer isso livremente, Senhor, sem nenhum impedimento. Por isso nós te louvamos, ó Deus, por essa liberdade, esse privilégio que o Senhor nos tem dado. Agradecemos ao Senhor também nessa noite pelos pais, essa data especial onde nós celebramos. Meu Pai, nós colocamos cada vida diante do Senhor, rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E também, ó Deus, a cada irmão que aqui está presente, cada irmã e irmão que está presente, e que o Senhor possa nos abençoar nesta noite com a Tua santa palavra, e que a Tua palavra venha transformar os nossos corações, que é o que nós necessitamos, ó Pai, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa semana
era para nós darmos continuidade à exposição de Romanos, não é? Mas aí nós temos essas datas especiais que nós não podemos deixar de lado, não é? E pensando nessa semana sobre o que falar, o que pregar, né, nessa data tão especial, veio então aí em minha mente Adão. Por que Adão? Muitas vezes nós falamos a respeito de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, e aí tiramos princípios dali da vida de Davi para essa data especial, aplicando aos pais, não é? Mas eu fui levado a pensar nesse homem. Por que Adão, irmãos? Porque Adão, ele foi o primeiro pai na história da humanidade. Simplesmente o primeiro pai na história da humanidade. E mesmo diante dos seus erros, nós podemos aprender muito com o seu exemplo aí. O que mais me chama a atenção, quando olhamos para Adão como o primeiro pai na história da humanidade, é que Adão não teve nenhum referencial de pai humano. Ele foi o primeiro. Há muitos que dizem aí, olha, eu não fui bom pai porque eu não tive nenhum referencial. O meu pai me abandonou, né, quando eu era criança, me deixou com a minha mãe, e eu não tive nenhum referencial de pai. E isso se refletiu na minha paternidade, e por isso que eu tenho dificuldade, por isso não fui um bom pai também. Mas Adão não teve nenhum referencial de pai humano, a não ser o exemplo do próprio Deus, o Pai, né? Irmãos, Adão não teve um pai humano, ele não teve nenhum outro exemplo a ser seguido como pai, a não ser o de Deus. Por isso, aqui eu já trago na introdução a primeira aplicação para nós nessa noite. Por isso, não importa o quanto o mundo esteja cheio de maus exemplos do que é ser realmente um pai, do que é ser verdadeiramente um pai. E esses exemplos não nos representam. Amém. Nesses dias houve uma polêmica tremenda, não é verdade? Que a pessoa até desistiu de participar aí de uma campanha do Dia dos Pais. Era uma mulher, não é? Homossexual. Ela é uma mulher, fez várias transformações no corpo, querendo se tornar um homem, não é? Mas continua sendo mulher. Veio de uma vida de prostituição, era uma atriz pornô, e aí agora decidiu se tornar um homem, decidiu ter a sua família, não é? Tem lá a sua companheira, não é? Nesse relacionamento, e tem um filho. E aí uma empresa convidou para fazer aí o papel, né, para representar os pais. Isso não representa os pais. E muitas pessoas se irritaram com isso, porque não representa os pais. Eu tenho alguém que, por mais que não é perfeito, meu pai representa um pai de verdade, um pai trabalhador, um pai honesto. E eu tenho certeza que os irmãos também têm isso, e que várias pessoas têm isso. E usaram de desculpa, mas tem vários pais que não são pais de verdade, que abandonam a esposa com os filhos, não cuidam, não sustentam, não dão amor, não dão carinho. Olham para os maus exemplos, mas estes não representam os pais. Pais verdadeiros, pais de verdades, não representam. E aqui nós vemos que não importa o quanto o mundo esteja cheio destes maus exemplos que não nos representam, Adão não teve nenhum outro, a não ser o de Deus, o Pai. Por isso, não importa, nós temos um exemplo perfeito na pessoa do próprio Deus, o Pai. Mas nessa noite, irmãos, irmãs, nessa noite nós vamos olhar para Adão e então tirar algumas lições preciosas aí para a nossa edificação. É uma mensagem especial para os pais, mas não deixa de trazer
lições também para cada um de nós. Em primeiro lugar, irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Deus era o seu único e perfeito referencial de pai. Adão teve Deus como aí o seu único e perfeito referencial de pai. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus nos diz assim: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certamente, a palavra de Deus está falando aqui que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Porém, eu quero chamar a atenção aqui com relação a Adão, como homem, como líder da sua família e também como pai. Deus era o seu único e perfeito referencial de pai, irmãos. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. E talvez você se pergunte, mas o que tem a ver o fato do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus? O que isso tem a ver com a responsabilidade da paternidade, de ser pai? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Irmãos, o fato de ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que o homem, Adão, deveria seguir o padrão divino, o padrão de Deus, o seu padrão de justiça, de amor, disciplina, cuidado que ele tem pelos seus. Adão recebeu todo o cuidado de Deus como um cuidado de pai. Ainda que ele não tivesse um pai humano, mas Deus o tinha como um filho. E assim lhe tratava. Então, o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos, nós fomos criados para refletir o caráter de Deus em todos os sentidos, e principalmente como pais. Adão tinha Deus como seu único e perfeito referencial de pai. Por isso aqui, isso não se aplica somente aos homens, mas a todos nós. Nós devemos seguir o padrão, nós devemos seguir o exemplo, aquilo que Deus nos deixou revelado em seu caráter, e refletirmos o seu caráter em todas as coisas, mas principalmente na responsabilidade paterna, ser pai. Fomos criados para refletir o caráter de Deus em todos os sentidos, mas principalmente como pais. Adão deveria criar os seus filhos em um relacionamento que imitava o seu relacionamento com o próprio Deus, o Pai. Adão não tinha um pai terreno, mas ele tinha um Deus como pai. Deus tinha Adão como um filho. E de que maneira o próprio Deus criou Adão? Não é? Como que foi o relacionamento de Deus, o Pai, com Adão, o primeiro homem, o primeiro pai? Irmãos, Deus o criou, Deus o ensinou, Deus lhe deu um propósito. Isso aqui é importante. Você que é pai, você não deve apenas criar o seu filho, você não deve apenas dar uma formação ao seu filho, ensinar e tudo mais. Você tem uma responsabilidade de lhe dar um propósito, ensinar para ele qual é o propósito da sua vida, por que Deus o criou, por que ele está aqui. Há vários filhos que crescem sem nenhum propósito, e essa é uma responsabilidade do pai.
E nós vemos Deus agindo assim no seu relacionamento com Adão, o primeiro pai. Deus criou Adão. Um pai cria o seu filho. O pai não apenas cria, mas também ensina os seus filhos. Deu-lhe um propósito. Supriu todas as suas necessidades. Mas também lhe deu responsabilidade. Então, um pai não deve apenas criar, ensinar, dar um propósito para os seus filhos e também suprir todas as suas necessidades, mas também deve lhe dar responsabilidade. Há pais que fazem de tudo pelos filhos, que dão tudo aos seus filhos, mas não lhes confiam responsabilidade. E assim, quando se tornam adultos, quando se tornam também pais, vão passar aí uma má formação aos seus filhos. Por quê? Porque filho precisa ter responsabilidade. Deus foi justo e íntegro com Adão, mesmo diante da sua desobediência. Deus não passou a mão sobre o seu pecado, mas puniu conforme tinha alertado. Há muitos pais que passam a mão sobre o pecado dos filhos, sobre a rebeldia dos filhos, sobre a desobediência dos filhos, a falha dos filhos, os erros dos filhos está ali diante dos seus olhos, mas ele age como se não tivesse acontecido nada. Quando eu uso o termo passar a mão por cima do pecado, como se estivesse ainda acariciando, sendo que deve haver disciplina. Um pai deve agir com justiça e com integridade, mesmo com os seus filhos. Certa vez, olhando um jornal, e eu estava vendo um pai totalmente irado com a atitude do filho, demonstrando seu amor pelo filho, mas irado com as suas atitudes que o levaram à prisão. E agora ele estava numa delegacia, preso, porque havia roubado casas, havia praticado crimes. E o que aquele pai fez? Soltou o filho? Não, você vai pagar, meu filho. Não foi isso que eu quis, eu te ensinei o caminho certo. Você decidiu seguir um caminho tortuoso, um caminho errado, do qual eu te alertei que haveriam consequências. E agora você precisa arcar com as suas consequências. Eu te amo, mas eu não vou tirar você daqui. Você vai ficar aqui e vai pagar pelo crime que você fez. Isso é agir com justiça com o filho, com os filhos. É ser íntegro com o filho. Um pai faz isso. Deus agiu com justiça e com integridade com Adão, mesmo diante da sua obediência. Deus não passou a mão por cima do seu pecado, mas puniu o seu pecado como havia alertado. Olha, Adão, de todas as coisas do jardim, você pode usufruir. Você pode usar para o seu bem, você pode comer, mas nessa árvore aqui você não toque e nem coma. Porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Era uma morte espiritual. Adão desobedeceu a Deus, morreu espiritualmente, quebrou a sua comunhão com Deus. Deus fez o quê? Não, Adão, vem para cá, eu sei, né? Eu falei para você não fazer, e você foi e fez, mas está tudo bem, vem aqui, não vai dar nada não. Há muitos pais que agem dessa maneira com os filhos. Os filhos precisam entender que os seus atos trazem consequências, e que devem pagar pelos seus atos, devem criar responsabilidade. Deus não passou a mão sobre o pecado de Adão, Deus puniu, porém Deus não o abandonou em seu pecado. Deus não o abandonou. Talvez como muitos dos maus exemplos que nós temos aí, quando o filho pisa na bola, faz algo de errado, o pai, olha,
a porta da rua está aberta e nunca mais volte, porque você falhou comigo, você me decepcionou, você me desonrou como pai, e fecham as portas para que não haja reconciliação. E muitas vezes o culpado disso foi ele mesmo, porque não deu aquilo que o filho precisava, de disciplina, orientação, e fecham as portas de maneira que não haja mais reconciliação. Mas Deus não é esse exemplo de pai. Deus é o exemplo perfeito de pai. Adão, eu te avisei, né? E você deve pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Porém, Adão, o que Adão fez depois que pecou? Oh, Deus me perdoe, né? Não, fugiu, se escondeu da presença de Deus. Mas Deus foi ao seu encontro. Em busca de quê? Passar a mão no pecado? Não, trazer restauração. Olha, meu filho, você falhou, você pecou, e você vai pagar por isso, mas eu estou aqui para trazer restauração, restaurar novamente a comunhão. Deus não o abandonou em seu pecado. Deus lhe procurou buscando restaurá-lo novamente a comunhão. Irmãos, este era o exemplo de pai que Adão tinha sobre si. Um exemplo perfeito. Deus era o seu único e perfeito referencial de pai. Este era o exemplo que Adão tinha para seguir. Era o exemplo que Adão tinha sobre si. É o exemplo que cada um de nós temos sobre nós também. Que você, pai, tem sobre ti. Ai, me falta sabedoria. Olha para Deus. Como pai, como Ele lidou com o seu povo, como Ele tem lidado conosco como filhos, como tem nos orientado, nos instruído no seu caminho de justiça. Nós temos um perfeito referencial de pai. Você tem um perfeito referencial de pai. Quando faltar sabedoria, quando faltar entendimento do que fazer, olhe para o exemplo de Deus como pai, e você encontrará sabedoria para como instruir os seus filhos, para como guiar a sua família. E você, irmão, como tem cumprido a sua responsabilidade de pai? Você foi criado para refletir o caráter de Deus em todas as coisas, mas principalmente na sua responsabilidade de pai. Será que as pessoas do mundo podem olhar para você e ver, olha, realmente tem procurado seguir um referencial de Deus como pai na sua vida? Olhe para o exemplo do próprio Deus. Esse era o referencial que Adão tinha de pai. Mas em segundo lugar, irmãos, Adão não foi um pai perfeito. Ele era um pecador, se tornou um pecador, como cada um de nós, como assim nós o somos. Adão não foi um pai perfeito. Mesmo diante do único e perfeito referencial de pai, Adão não foi um pai perfeito. O fato de ter sido feito do pó da terra, irmãos, traz significados profundos para nós como seres humanos, mas também como pais. Nos mostra que nós devemos ser humildes, não é verdade? Nós devemos ser humildes. Nos mostra que todos nós somos iguais, que não há melhores do que os outros. Fomos todos criados através do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra, e do homem assim formou a mulher. Mas todos nós viemos do mesmo elemento, da terra, do pó da terra. Isso deve nos fazer ser humildes, deve nos ensinar que todos nós somos iguais, não há ninguém melhor do que ninguém, mas também, preste atenção,
nos mostra a nossa fragilidade, limitação e fraqueza.